Seguinte, pessoal, o vídeo vai começar assim, tá certo? Primeiro vídeo do canal. E esse começo é pra eu falar o que pra vocês? Que façam, apenas façam. 2025 começou, o jogo começou, você vai fazer várias metas aí, não vai cumprir. Então apenas faça, tá certo? Por que eu tô começando esse canal dessa forma, esse vídeo dessa forma? Pelo título você já vai estar vendo qual o tema desse vídeo, mas antes da gente estar começando o conteúdo de fato, eu vou estar explicando o motivo de que eu tive essa iniciativa de estar começando esse canal, tá certo? Então, eu acredito que eu tenho um conhecimento guardado e que eu quero impactar as vidas das pessoas. Então, eu acredito que um dos meus propósitos, meu propósito, seja estar ajudando as pessoas. Então, eu acredito que através de pontos de contato, como por exemplo conteúdos na internet, eu posso estar ajudando os outros. Então, por isso que eu comecei esse canal, além dos meus conteúdos que eu tenho também no Instagram, inclusive está aqui na descrição. Mas começando dessa forma, com a iluminação toda cagada, sem cenário algum, a parede do meu quarto, no meu quarto aqui, só fui, entendeu? Só toma a decisão. Então, o que eu tenho que passar para vocês agora no começo do vídeo é o que? Apenas faça. Se você tá para tomar aquela decisão de, sei lá, começar na academia ou de começar um novo projeto e você tá muito ansioso para estar fazendo aquilo, em vez de você estar com uma overdose de conhecimento, vai lá e pratica, entendeu? É que nem o pessoal fala, é melhor 1 grama de prática do que 10 bilhões de toneladas de conhecimento, entendeu? Então, vai lá e pratica. O meu jogo começou a mudar depois que eu fiz isso. Para quem não me conhece, meu nome é Davi Gomes, atualmente eu sou estrategista digital, tá certo? Então eu trabalho com experts, eles são pessoas que detêm o conhecimento, eu crio estratégia para eles e a gente vende na internet, entendeu? O conhecimento deles seja através de um infoproduto, de um e-book, de um curso, de uma palestra digital, de um lançamento, enfim, várias coisas, tá certo? Mas é o que eu falo pra vocês, eu comecei realmente de fato, eu estudava muito, mas não entrava de fato no mercado, não vendia, não começava uma estratégia, eu ficava só assistindo aqueles vídeos, procrastinando de fato, entendeu? Quando você tem um conhecimento que você não consegue aplicar ele, é procrastinação, entendeu? É overdose de conhecimento. Então, a partir do momento que eu startei, aí sim que o jogo começou a virar, tá certo? Mas o que eu tenho pra trazer pra vocês hoje, no ano de 2025? Eu vou estar falando pra vocês como vocês podem estar vendendo no digital em 2025. Então, como vender no digital em 2025? O primeiro ponto que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: o mercado digital ele vem sofisticando mais com o passar do tempo. O que é essa sofisticação? As pessoas ficam mais céticas de tomar uma decisão de compra, entendeu? Porque isso aí vem de golpistas, de nível de consciência da internet, de picaretas, de golpes, de notícias e tudo mais. Isso aí acaba inconscientemente afetando o mercado, entendeu? Então a gente como estrategista, ou a gente como vendedor no digital, ou produtor de conteúdo, algo do tipo, a gente tem que pensar no consciente das pessoas. Então as pessoas estão sofisticando mais o pensamento dela. Então a gente tem que desenvolver uma forma prática de conseguir convencer as pessoas que você realmente é uma pessoa verídica, que você realmente é uma pessoa que vai agregar na vida dela, entendeu? E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da estratégia de conteúdo, produção de conteúdo, narrativas de perfil de conteúdo, de história realmente, você tá ali se conectando com a pessoa e o melhor dos mundos o que? Tá criando um legado, entendeu? O legado é o que fica. Quando a pessoa ela já vira meio que um fã seu, mas uma pessoa que lhe acompanha frequentemente, ela já vai ter comprado a sua ideia. Conseguiram entender até aqui? E o ponto que eu falo na questão das vendas online, a palavra do ano para esse 2025 no mercado digital, que ela já vem vindo há muito tempo, é o que? Relacionamento, gerar relacionamento com os seus seguidores ou com as pessoas que te acompanham, com a sua audiência, para depois elas estarem comprando a sua ideia para comprar o seu produto. Conseguiram entender até aqui? Um dado que eu pesquisei que mostra que o quê? Que 94% das pessoas ela compram de pessoas ou empresas que ela já conhece. Então, quando você cria uma autoridade no mercado, quando você cria uma audiência, quando você desenvolve um tipo de conteúdo para que aquelas pessoas estejam sendo nutridas frequentemente, você vai estar o quê? Captando a atenção delas. Quando você capta a atenção delas, elas começam a lhe acompanhar e aí ela vai gerando um relacionamento com as suas estratégias que você vai estar usando. No digital que eu falo, produção de conteúdo, narrativa, sua comunicação, alguma estratégia que você possa estar usando para estar atraindo essas pessoas, entendeu? O ponto que vem a partir disso é o que? As pessoas, primeiro, elas vão comprar a sua ideia, certo? Para depois comprar o seu produto, entendeu? Então, primeiro elas vão ser impactadas, por exemplo, numa situação prática, por algum conteúdo que você tenha postado, e aí, conforme você for gerando relacionamento, ela vai ter que comprar a sua ideia. Ela vai acreditar no que você fala, ela vai acabar te acompanhando. Seguidor, ela pode estar se tornando um cliente, entendeu? E aí, cabe dentro da estratégia você estar usando isso, certo? Para estar conseguindo
tá fazendo esse tipo de geração de relacionamento, você vai ter que ter uma estratégia de conteúdo no seu perfil, aqui falando no Instagram, no YouTube, mas tem uma estratégia de conteúdo e também um posicionamento. Aí vocês me perguntam, o que é esses dois pontos, tá? O pessoal leva muito posicionamento e conteúdo como o quê? Como você está postando frequentemente, constantemente, como posicionamento você está falando, o que você acredita e tudo mais. É uma parte considerável? Pode ser que sim, mas o que é de fato uma estratégia de conteúdo e um posicionamento assertivo é o que? Na estratégia de conteúdo você está sendo intencional, entendeu? Então você está postando um conteúdo ali para estar captando pessoas, captando leads para o seu funil, no caso o seu funil do seu Instagram, entendeu? E aí depois ela vai estar sendo atraída através do seu relacionamento que você vai estar gerando ali na sua rede social, no digital, e depois você vai estar vendendo, entendeu? Então cada conteúdo é postado estrategicamente ali na linha editorial, por exemplo, na linha editorial estratégica, para que você futuramente aquela pessoa se torne um fã seu e acabe comprando de você, seja a sua ideia, seu produto, seu serviço, o que seja que você vende na internet, tá? O que eu tô falando aqui não é só para vender dinheiro, não. Dinheiro é ferramenta de troca, entendeu? O que eu falo é o quê? E você tá impactando a vida daquelas pessoas, seja com seu conteúdo, seja com seu produto, com seu infoproduto, com seu serviço, com a sua ideia que você prega na internet. Show? Esse ponto dessa estratégia de conteúdo, desse posicionamento, vem a partir do sistema, é o sistema CAV, tá certo? O sistema CAV é o quê? São 3 letras, anota aí. CAV, CAV, captar, atrair e vender. Como que você trabalha essas 3 letras no digital? Essas 3 letras, elas não é só para o digital para vocês entenderem, tá? Não, se vocês têm que pensar o game como que? Não só como digital, mas como o consciente das pessoas, entendeu? Então isso já vem refletindo de épocas e épocas que passaram atrás e tudo mais. Entenderam? Então você tem que estar replicando o que já foi feito, só que modelando para o seu cenário atual, entendeu? Se você está vendo que, sei lá, os outdoors fazia de uma forma, então como que a gente pode estar adaptando isso pro digital? Se você é uma estratégia de venda ali de um supermercado, faz de uma forma, porque como é que a gente não pode estar trazendo? Se, sei lá, no passado tal pessoa usou tal estratégia para o que a finalidade que ela queria, por que a gente não pode estar adaptando isso? Então você tem que pensar dessa forma, tá certo? Dentro do sistema CAV, captar, atrair e vender, como que a gente pode estar usando isso na estratégia de conteúdo, certo? A parte da captação, eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem, mas a parte da captação é onde a pessoa nem te conhece, ou ela está sendo captada por você através de conteúdos, ou através do funil e tudo mais, onde ela vai estar entrando para o seu funil de conteúdo ali, ou para a sua narrativa que você usa no seu stories, no seu Instagram, na sua rede social, entendeu? Então ela é captada através de um conteúdo, por exemplo, atualmente, não sei que ano você está vendo isso, mas em 2025 e 2024 também, a plataforma que mais consegue pegar pessoas, assim, falando um português mais cordial, pegar pessoas, certo? Sem você precisar, por exemplo, estar investindo, é o que? É o Reels. Por quê? Porque você consegue alcançar pessoas que não te conhecem através do conteúdo. Então você poderia estar captando através disso, certo? Alguns exemplos práticos que a gente pode identificar o sistema CAV na história do mundo, tá certo? Eu acho que o primeiro e o maior exemplo é Jesus Cristo. Por quê? Dentro do sistema CAV, captar, atrair e vender. Como que engloba aqui a história de Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele captou a atenção das pessoas, e já eu entro nesse ponto de atenção, mas ele captou a atenção das pessoas com o quê? Com os milagres ou com as ideias que ele tinha que eram revolucionárias para a época, entendeu? Então com esses milagres as pessoas ficavam captadas por ele, elas eram captadas pelas ideias dele e acabavam querendo conhecer mais o que aquele cara pensava, quem ele era, porque ele está falando isso, certo? E ele atraía essas pessoas, que aí a gente já está partindo do C para o A no sistema CAV, ele atraía ela através de quê? Através de palavras, como também palavras, parábolas, como aquela parábola, por exemplo, do filho prodígio, tá certo? Como várias palavras, como várias parábolas também que ele teve, e também com os discípulos, que ele era muito conecto, então trazia a ideia de que de comunidade, entendeu? E quando você você tem uma comunidade, quando você constrói uma comunidade, você constrói relacionamento, e quando você está construindo relacionamento, você está atraindo as pessoas para a sua ideia, entendeu? Então, com esse senso de comunidade que Jesus Cristo tinha na época dele, ele gerou essa atração das pessoas. Então, as pessoas viam ali aquele cara e depois eram atraídas pelas ideias dele, tá certo? Esse exemplo que eu tô dando para vocês é para vocês entenderem que não é só sobre vender produto, ganhar dinheiro e tudo mais, mas também vender ideias, que foi esse ideal do sistema CAV foi muito usado na história do mundo, entendeu? Então, por exemplo, e depois que ele captava as pessoas pelos milagres, atraía ela pelas parábolas, pela a ideia de comunidade que ele gerava, ele vendia. Só que como que era o vender de Jesus Cristo na época dele? Era vender a ideia de salvação, entendeu? Então depois que a pessoa era capturada pelos milagres, por exemplo, num exemplo prático aqui, e depois eram atraídas pela comunidade, pelas parábolas, pelas ideias dele, elas eram vendidas porque elas acreditavam no ideal dele.
entendeu? Então ele conseguiu vender o ideal de salvação para aquelas pessoas, certo? Outro exemplo prático que eu trouxe para vocês aqui, mais recente, é quem? É o Barack Obama, sim, o ex-presidente dos Estados Unidos. Como que funcionou o processo do sistema CAVE com o Barack Obama, certo? O Barack Obama, ele captava as ideias, ele captava as pessoas de fato com o quê? Em 2008, para ele captar as pessoas para a ideia dele, futuramente as pessoas, a parte da venda do Barack Obama seria eleger ele. Como que funcionou isso? Em 2008 ele lançou a campanha o quê? O Yes, We Can. O quê? Sim, nós podemos. Então isso já, as pessoas pensavam o quê? Nós podemos. Então esse cara ele tem algum ideal e a gente pode fazer isso com ele, entendeu? Então ele tinha essa forma de captação no governo dele, entendeu? No governo não, mas no período eleitoral dele, que ele queria captar as pessoas. E a parte da atração do Barack Obama, como é que funcionou isso? Na parte da atração, ele era uma pessoa, ele era um presidente assim, um diferencial bem forte dele, que eu já pesquisei e já entendi sobre ele também. Era o que? Era a questão do posicionamento dele nas redes sociais. Sim, o Barack Obama ele era muito ativo e ele tinha uma ideia muito de autenticidade, como também ele era muito sociável, assim, ele era uma pessoa que tentava criar esse vínculo com o futuro eleitor dele, ou o eleitor dele, com esses ideais dele, de autenticidade, de futuro próspero e tudo mais. E aí depois que a pessoa já foi captada pela campanha de marketing dele, a Yes, We Can, em 2008, e depois que ela já vinha, entendia quem eram os ideais dele, o que ele pensava e tudo mais, ela era atraída mais ainda pelos conteúdos que ele tinha na internet, como também o que o mundo falava dele, entendeu? E aí depois as pessoas compravam a ideia dele, então ele conseguia vender a ideia dele de o quê? De um futuro próximo, de um futuro promissor, de uma vida autêntica, de uma vida livre e tudo mais. E com isso, ele conseguia o quê? Ele conseguia captar as pessoas, depois ele atraía as pessoas e depois vendia para as pessoas. Vender o quê? O ideal dele. Então as pessoas primeiro compravam a ideia dele, inconscientemente, e depois compravam o ideal dele. No caso do Barack Obama aqui, tá elegendo o presidente, entendeu? E aí, trazendo agora para o nosso cenário atual, para uma prática, como que você pode estar usando esse sistema CAVE para você é o quê? Você pode estar produzindo conteúdos na parte de captação, certo? O que eu falo aqui de CAVE é o quê? É o modelo da sua comunicação, tá certo? Que aí num conteúdo, num vídeo, por exemplo, do Reels que você pode estar postando, pode ter bem as três letras. Pode estar captando, atraindo e vendendo ao mesmo tempo, entendeu? Com a sua narrativa também. Mas aí, por exemplo, no sistema prático, você está postando ali um conteúdo que é mais ou menos um conteúdo mais geral, entendeu? Que eu considero um conteúdo ali do tipo C, que você vai captar a atenção daquelas pessoas. Depois que a pessoa entra para a sua rede social, começa a te acompanhar, você vai ter que estar gerando relacionamento com ela, entendeu? É o que eu estou gerando com vocês aqui. Para quem chegou nesse momento do vídeo, o nosso nível de relacionamento já está bastante alto, porque você já entende como que funciona o meu pensamento e você se manteve nesse vídeo porque você quer entender mais sobre, entendeu? Você está comprando a minha ideia primeiro. Então, você gera relacionamento e atrai as pessoas através da sua rede social. Um exemplo prático, por exemplo, com a produção de stories, com a sua narrativa, com a sua comunicação, tá certo? Que a pessoa vê você, se conecta com você, então tem um senso de pertencimento àquela comunidade sua e entra para o seu funil, entendeu? O funil que eu falo, por exemplo, a pessoa está começando a te seguir ou está começando a te acompanhar, fechou? E aí depois você pode estar criando uma estratégia de vendas para estar vendendo para aquela pessoa. Então, por exemplo, se você é um expert, sei lá, de algum nicho, e aí a pessoa comprou a sua ideia, ela já acredita no seu ideal, é só você criar um produto que resolva a dor daquele ideal, entendeu? E aí você consegue vender através desse sistema CAVE, fechou? Então, esse foi o conteúdo. Esse é o ponto mais importante para você estar vendendo no digital em 2025, é o quê? Produza conteúdo, gere relacionamento, crie comunidade e não jogue só pelo dinheiro, tá? Se você for pensar só pelo dinheiro, você não vai conseguir nada, meu parceiro. Foque em ajudar as pessoas, impactar elas diretamente com a sua narrativa, com a sua história, com o seu conteúdo, com a sua comunicação, com tudo que você possa entregar para aquelas pessoas para estar ajudando a vida delas. Fechou? Eu peço que vocês se inscrevam aí, para quem gostou do vídeo, se inscreva, curte, comenta e valeu. Podem estar desleixando aí o pau, dizer o que eu posso melhorar aí nos comentários. E é isso, valeu, até a próxima.